A gente já conversou sobre a força de vários personagens de Naruto, mas tem um que sempre gera discussão e é um dos mais populares. Hoje eu quero te contar um pouco sobre o Itachi Uchiha. A gente sabe que ele é poderoso, mas o que eu quero te mostrar é até onde vai a força dele. A internet está cheia de teorias, com uns apontando que ele venceria até o Madara e outros que ele não aguentaria o Jiraiya. Mas para determinar um nível de força para ele, eu preparei um material completo. Vamos ver de perto as lutas dele, declarações sobre ele ao longo do anime, flashback onde ele faz algo digno de se comentar e até o que aconteceu nas light novels que contam a história dele na infância e na juventude. Eu decidi começar pelas light novels porque elas revelam um lado do Itachi que o anime não explora. Para ser mais exato, vamos falar do primeiro livro, porque você aprende muito mais sobre o Itachi do que o segundo livro. O livro Meia-Noite cobre o tempo do Itachi na Anbu e o assassinato do clã Uchiha, que a gente meio que já sabe, enquanto o livro Uma Luz Resplandecente conta mais sobre a infância dele. Por exemplo, na página 28, durante o ataque da raposa de 9 caudas a Konoha, Itachi estava com sua mãe, Mikoto, e seu irmão mais novo, Sasuke, que era um bebê na época. Quando um grande pedaço de escombro cai em direção a eles, Itachi, com apenas 5 anos de idade, pula e quebra com os punhos. A forma como o livro descreve, parece que ele usou chakra para reforçar os golpes, uma técnica que vemos em personagens como a Sakura e a Tsunade. Claro que não na mesma extensão, mas não é comum ver outros ninjas fazendo isso, especialmente os genins e duplamente os estudantes da academia e triplamente pessoas que nem se matricularam na academia ainda. Ou seja, o Itachi estava fazendo especificamente o que a Sakura e a Tsunade fazem, e isso requer um controle de chakra realmente preciso. A própria mãe dele, que era uma Jonin, ficou em choque. A implicação é clara. Ela, com todo o treinamento, não agiu tão rápido quanto o filho que não tinha nenhuma experiência ninja. Seguindo em frente, na página 38, o livro mostra que o Itachi, de 6 anos, em seu primeiro dia na academia, já impressionou a todos. Em um exercício de arremesso de kunai, onde a maioria dos alunos levava 5 minutos para acertar 20 alvos, ele fez em apenas 30 segundos. O mais impressionante é que ele ficou chateado pensando: ah, cara, eu poderia ter tirado 5 segundos do meu tempo. Eu sou um fracasso. O professor ficou tão chocado que esqueceu de chamar o próximo aluno. Esse desempenho fora do comum continuou, e na página 45 descobrimos que ele foi submetido ao exame de graduação com apenas 7 anos, 4 meses depois de começar as aulas. Claro que ele passou e se formou no ano seguinte. Já deu para ter uma ideia do gênio que ele era, mesmo antes de se tornar um ninja. Na página 81, o Itachi, já com 8 anos, teve um encontro com Obito e consegue resistir a um genjutsu que pegou até mesmo um Jonin e 2 membros dos 12 guardiões Shinobi. O mais impressionante é que, nesse momento, o Sharingan dele ainda não tinha despertado. Na verdade, é a morte de seu companheiro que acontece nessa luta, que faz o Sharingan dele se manifestar pela primeira vez. Ah, e vale lembrar que seu amigo também resistiu ao genjutsu, mas isso era porque ele era especializado em genjutsu. Enfim, isso mostra que a habilidade do Itachi com genjutsu não vem apenas do Sharingan. Ele já era um gênio mesmo sem o doujutsu. O próximo feito é, sem dúvida, o mais impressionante do livro. Mesmo se destacando muito em missões, o Jonin do Itachi não o recomendava para o exame Chunin, pois não confiava nos outros membros da equipe. Para resolver isso, ninguém menos que Danzo pede pessoalmente que o Itachi de 9 anos faça o exame Chunin sozinho. O pai do Itachi, Fugaku, concorda com a sugestão e ele não decepciona. O Itachi não só consegue a segunda maior nota do exame escrito, perdendo apenas pro Minato, como também quebra o recorde na Floresta da Morte. Mais doido é que ele estabeleceu esse recorde sozinho, sendo que o recorde
recorde anterior pertencia a uma equipe de 3 pessoas. Para conseguir os 2 pergaminhos, ele teve que enfrentar e vencer equipes de 3 ninjas, o que fez sem o menor problema. E no caminho para a torre, ele é atacado por uma equipe de 3 ninjas da névoa e lida com eles como se não fossem nada. Ah, e quero falar de outro feito do Itachi que foi antes mesmo da parte 1 do anime. Ainda adolescente, com no máximo 13 anos, ele foi escolhido para exterminar o clã Uchiha, e nesse mesmo período ele dominou o Orochimaru quando este tentou roubar seu corpo, e mais tarde ele também brincou com o Deidara enquanto recrutava para Akatsuki. O mais impressionante é que tanto o Orochimaru quanto o Deidara eram considerados ninjas de nível Kage. Orochimaru era candidato a 4º Hokage, e no futuro ele até mandou o terceiro fazer uma visita pro sensei dele, enquanto o Deidara mais pra frente da história derrotou e capturou o Gaara, que era o 5º Kazekage. Isso mostra que o Itachi, mesmo tão novo, já superava facilmente ninjas muito poderosos. A primeira vez que vemos o Itachi em ação no anime é na luta contra o Kakashi, Kurenai e Asuma. E nessa luta só temos uma ideia superficial de suas habilidades, o que já dá para ter uma boa ideia do seu poder. Ele mostra ser um mestre em Genjutsu, resistindo facilmente ao ataque da Kurenai e em seguida virando o jogo e prendendo ela. Além disso, vemos que ele usa ninjutsus diferentes, como o estilo água, que nunca recebeu um nome, e uma variação do clone das sombras que explode. Mas o ponto alto, com certeza, é a estreia do Tsukuyomi, um genjutsu tão forte que, mesmo sendo mostrado no começo da história, é considerado um dos mais poderosos de todos os tempos. Dito tudo isso, essa luta deixa claro que o Itachi está muito acima do nível de Onin, provando que ele era um adversário de outro patamar. A próxima luta dele nem é tão importante, pois é apenas ele batendo no Sasuke, e também vemos pela primeira vez o Amaterasu. Na cena, a gente vê o poder da técnica ser capaz de devorar o interior do sapo, algo que impressiona até o próprio Jiraiya, que chegou a dizer que ninguém nunca tinha sobrevivido a essa técnica. Muitos dizem que o Jiraiya forçou o Itachi e o Kisame a recuarem, mas se você analisar o mangá, percebe que eles não tinham motivo para fugir. O próprio Kisame fica confuso com a decisão do Itachi de querer ir embora. A verdade é que o Itachi provavelmente só não queria lutar com o Jiraiya porque estava agindo como um agente duplo para a Vila da Folha. A ideia de que o Jiraiya base seria forte o suficiente para vencer os dois juntos é ridícula, especialmente quando vemos o que eles são capazes de fazer mais tarde. Depois da luta contra o Jiraiya, a gente só vê o Itachi de novo em ação no início do Shippuden, onde ele enfrenta a equipe Kakashi para dar tempo a Akatsuki de extrair o Shukaku do Gaara. O Itachi usou um clone de 30% do seu poder, e mesmo assim, foi preciso o trabalho em equipe do Naruto e Kakashi para conseguir acertar um golpe certeiro nele. E essa luta também nos mostra que o Itachi pode usar um genjutsu só de apontar o seu dedo. Ele nem precisa fazer contato visual. A última luta do Itachi, antes da sua morte contra o Sasuke, é uma das mais famosas de Naruto. Mesmo que você já tenha visto, é importante lembrar um detalhe. O Itachi já estava quase cego e à beira da morte por causa da sua doença. Mesmo assim, de acordo com o Obito, ele poderia ter matado o Sasuke facilmente se ele quisesse. Isso é impressionante, já que o mesmo Sasuke tinha derrotado o Deidara em uma luta épica. E vale lembrar que essa versão do Deidara era muito superior ao que o Itachi venceu. Então, considerando a diferença de poder entre o Itachi e o Deidara, indica que o seu nível estava muito acima de um Kage. Nessa luta, também vemos o Susanoo dele pela primeira vez, que tem 2 armas lendárias.
o espelho Yata, que reflete qualquer ataque, e a lâmina de Totsuka, que pode selar qualquer coisa que perfure. No entanto, o poder total do Itachi é mostrado quando ele é revivido por Kabuto durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Nessas lutas, a gente finalmente o vê se esforçando de verdade. No primeiro momento, ele consegue trocar golpes com Naruto no manto da Kurama, o que é um feito e tanto, e esse é o mesmo Naruto que chegou a superar o Raikage em velocidade. Tipo, não que o Naruto tivesse se movendo em velocidade máxima quando isso aconteceu, mas mesmo assim, isso é digno de elogios. Mais pra frente, ele muda de lado e ajuda Naruto e Killer Bee a lutar contra Nagato, basicamente salvando a vida dos dois com o seu Susanoo. No final, é o próprio Itachi que dá o golpe decisivo, selando o Nagato com a lâmina de Totsuka. A última luta do Itachi é contra o Kabuto com Sasuke ao seu lado, mas é complicado saber o nível de força dele aqui, porque os dois estavam se segurando. O Kabuto não queria matar o Sasuke e o Itachi não podia matar ou selar o Kabuto, pois precisava que ele liberasse o Edo Tensei para acabar com a guerra. Para ser justo, claro, não tinha muito que o Itachi pudesse ter feito para vencer o Kabuto, e é discutível se ele seria capaz de tocar o Kabuto com a lâmina de Totsuka. Ainda assim, mesmo com os dois se contendo, o Itachi conseguiu usar o Izanami em Kabuto, o que permitiu que ele liberasse o Edo Tensei, quase encerrando a guerra. Com todas as informações que a gente viu, a pergunta é: o quão forte o Itachi realmente era? Para ser bem direto, eu acho que ele é um dos personagens mais fortes de Naruto. Itachi era um dos ninjas mais habilidosos com ninjutsu e genjutsu, e ainda tinha um taijutsu impressionante, como vimos na luta contra o Naruto no manto da Kurama. O arsenal dele é completo, mas falando só dos mais poderosos, ele tem os clones das sombras que explodem, um genjutsu que ele lança só com o dedo, o Tsukuyomi, o Amaterasu e o Susanoo, que empunha um escudo indestrutível e uma espada que pode selar qualquer coisa que toca. Ele tem tantas formas de lidar com os inimigos que é difícil achar uma situação que ele não possa resolver, mas ele tem uma fraqueza: a sua pouca resistência. É por isso que ele sempre tem que acabar as suas lutas o mais rápido possível para não se cansar. Claro, se a gente estiver falando do Itachi Edo Tensei, essa fraqueza nem existe. Se eu tivesse que comparar a força dele com a de outros personagens, eu diria que ele é o terceiro membro mais forte da Akatsuki, atrás apenas do Obito e Nagato. E se ele fosse um Hokage, ficaria em quarto lugar em poder, atrás de Naruto, Hashirama e Minato. Eu considero ele mais fraco que Obito por causa do Kamui. Na minha opinião, ele provavelmente não conseguiria vencer os 6 caminhos de Pen, porque a falta de resistência do Itachi seria um problema contra vários oponentes ao mesmo tempo. Você quer ver uma análise de outro personagem aqui no canal? Deixe seu like e um comentário para eu saber. E se você concorda ou não com a minha análise, comenta aqui que eu vou reagir. Caso queira fortalecer o canal ainda mais, dá para virar membro também. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.